Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Essa é a aula de elaboração de projetos culturais e eu me chamo Juliana. Eu vou ser a professora de hoje e nós vamos estar compartilhando esses conteúdos também teóricos e práticos aqui para vocês. E essa é uma aula promovida pela Secretaria de Cultura aqui do município de Fortaleza. Eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa também, vamos compartilhar juntos, podem comentar e também vamos nos comunicando caso vocês tenham alguma dúvida. Mas o importante é que vocês consigam praticar aqui também durante as aulas, tá bom? Bom, eu me chamo Juliana Tavares, eu sou atriz, educadora e produtora cultural aqui da cidade de Fortaleza. Eu coloquei aí na tela um pouco da minha formação para vocês. Eu sou da área do teatro, então eu vim da área do artístico, das artes. Esse foi o campo primeiro para poder entrar ali dentro da produção cultural, dentro da área da cultura como um todo. E atualmente também, há quase 6 anos, eu tenho uma Flutuante, que é uma produtora cultural aqui de Fortaleza também, mas a gente tem atuação em todo o estado do Ceará. E nós temos como foco a produção também, de projetos de mulheres e pessoas LGBTs. Então dentro desse escopo aí nós trabalhamos com a criação, com a formação e a produção cultural. Então muito da minha experiência vai partir do meu eu artista também, mas dentro da minha experiência como produtora cultural, dentro desses projetos que eu atuo principalmente em Fortaleza, mas que eu vou compartilhar também um pouco com vocês essa experiência. Bom, para a gente começar, é importante pensar logo de cara o conceito de cultura. Então eu trouxe aí um esquema para vocês, do que a gente pode compreender enquanto cultura. Bom, para quem é da área, a gente pode ser uma pergunta um pouco óbvia talvez, né, o que é que você entende enquanto cultura? Só que para muitas pessoas também, quando a gente vai falar de cultura, a gente entra muito nesse ponto das linguagens artísticas. Então eu coloquei algumas linguagens aí mais diversas, tentei, contemplar todas, né, que é a área do audiovisual, do cinema, nós temos o teatro, o circo, a dança, a música, a leitura, literatura, performance, artes visuais. Dentro do campo das artes visuais, nós temos também a pintura, o desenho, fotografia, a escultura, colagem, nossa, assim, uma dimensão de possibilidades já dentro das linguagens artísticas, que eu acredito que a grande maioria de vocês atuam. Porém, dentro dessa ideia de cultura como um todo, nós temos outras áreas também. Então eu coloquei aí alguns exemplos, né, como a gastronomia, a moda, as áreas técnicas, as expressões tradicionais, cultura popular, os museus, o patrimônio material e imaterial, as bibliotecas, cultura digital e jogos, que também é um campo muito atuante hoje na área da cultura, os centros culturais, equipamentos culturais e o design. Dentro aí, alguns eu vou até ressaltar, né, por exemplo, as áreas técnicas, que é uma linguagem também que tem vindo aí com muita força, que fala sobre esse processo mais técnico criativo. Então, para você que trabalha na área da cenografia, do figurino, da trilha sonora, dentro desse campo mais técnico também, as áreas técnicas ela atua também como uma possibilidade dentro do campo da cultura. As expressões tradicionais, a cultura popular, também muito focado, dentro dos reisados, da lapinha, dos próprios ciclos juninos, também natalinos, que nós temos também já como os editais aqui. Então para você que atua nessa área, é uma possibilidade também entender isso dentro de um edital de cultura. Mas aí uma coisa que eu trago para além de todas essas áreas possíveis dentro da cultura, é justamente essa integração que nós podemos fazer. Então, às vezes, a gente se coloca muito no lugar limitante de achar que não podemos, por exemplo, misturar o teatro com a dança. Ou então misturar a gastronomia com a performance. Imagina aí você fazer um trabalho de performance, de apresentação de teatro, que tem a gastronomia como também uma integração desse projeto. Isso é maravilhoso também. E, por exemplo, a moda também é uma possibilidade junto com, um patrimônio material e imaterial. Se a gente quiser fazer um projeto, uma pesquisa sobre exatamente os figurinos do reisado cearense, isso também é uma possibilidade de projeto. Como também tem atuação
das atividades comunitárias. Então, por exemplo, eu trago aí os museus e as bibliotecas, mas em Fortaleza, nós temos uma variedade aí de projetos de forma autoral mesmo, que as pessoas fazem, eh, nesses espaços. Eu conheço, por exemplo, projetos como a Biblioteca do Curió, nós temos o Museu da Boneca de Pano, que fica no Pici, que são propostas totalmente independentes, que essas pessoas, os agentes culturais, basicamente abriram a porta das suas casas para montarem ali um espaço de cultura. Então, isso também é uma forma de você, colocar o seu projeto dentro de um edital para você concorrer e participar desse processo de seleção. Então, a minha ideia aqui para mostrar dentro desse esquema é que você pode sim, tanto focar o seu projeto numa única linguagem, então, sei lá, se você é da área do teatro, ou do circo, ou da dança, tudo bem você fazer um projeto que seja voltado a isso, já que é o seu trabalho principal de atuação. Mas você também pode agregar a outras linguagens. Se você estiver participando de um coletivo, por exemplo, cultural, em que esse mesmo coletivo, ele atua em mais de uma linguagem, é super interessante você propor, por exemplo, um projeto que agregue mais de uma. Então, eu posso trabalhar o audiovisual e a performance de uma forma muito bacana também. É importante só que as suas ideias estejam ali alinhadas ao seu coletivo, alinhada ao que você quer propor dentro de um projeto. É importante que você só entenda que um edital de cultura, ele é voltado para a área da cultura. Parece um pouco óbvio, mas é bom a gente reforçar isso também, para entender essa ideia enquanto cultura. Eu faço muitos cursos também, assim, sempre estou conversando com alunos, com colegas, e surgem muito essas dúvidas também, né. "Ai, será que eu posso fazer o projeto de tal jeito? Será que eu posso fazer assim?" Eu gosto de pensar que é o seguinte: pode tudo, mas não pode tanto assim. Então, no campo da edital de cultura, nós podemos fazer assim, nós temos uma variedade ali gigantesca de possibilidades, mas é sempre importante pensar nessa atuação da área da cultura. Então é mais ou menos esse caminho que a gente pode ir seguindo para entender primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você começar ali a escrita de um projeto, é entender essa noção de cultura. Entender se o meu projeto, se a minha ideia ela está acessando de fato o que aquele edital pede. E aí é importante a gente entrar um pouco nesse lugar também, que é exatamente pensar o que é esse meu projeto. Então, o campo da cultura, ele é muito vasto, mas aí dentro da percepção de vocês, é importante que você já defina de cara o que é que você quer em relação a esse projeto, a essa inscrição, de uma forma muito objetiva também. Então, a partir disso, eu espero que vocês tenham ampliado aí um pouco o pensamento também, em relação ao que a gente entende enquanto cultura. E assim, é uma área em que realmente podemos viajar, sonhar, dá pra gente ir para vários locais, porque a cultura possibilita isso também pra gente. E o que é um projeto cultural, afinal de contas? Esse termo, ele é muito utilizado hoje, mas assim, ele não vem só de hoje não, tá? Ele vem de muito tempo, porque o projeto cultural, ele vem de uma ideia de projeção. Então, pode ser que você já tenha ouvido falar assim muito: "Ai, o que é um projeto cultural? Edital de cultura, eu tenho que aplicar um projeto cultural dentro de um edital", mas o que é de fato um projeto? É aí que tá, essa noção de projeto cultural, ele veio muito nesse momento das novas políticas públicas de cultura, das políticas de acesso, quando vieram de fato os editais e os fomentos na área. Mas a ideia de projeto, ela já vem há muito tempo, que simplesmente são as nossas ideias aplicadas de forma mais concreta e desenvolvidas. Então a própria ideia de projeto, como mencionei, né, ela vem desse projetar, ele é uma projeção. Então o nosso projeto, ele vai sempre acontecer no tempo futuro. Quando vocês forem escrever, esses projetos nos editais, é pensando que ele vai ser realizado no futuro. Então você ainda não tem exatamente, aquilo concretizado. Tudo que eu vou escrever é pensando no que eu ainda vou fazer. É por isso que a escrita, esse processo de entender os objetivos, a apresentação, ela é tão importante, porque eu preciso mostrar para um avaliador o que é que eu ainda vou realizar. E a partir disso, entender, por exemplo, o meu recurso financeiro, o dinheiro ali do fomento. Para onde que eu vou usar, de que forma eu vou usar,
O meu projeto, quantos meses eu vou precisar para realizar, em quanto tempo, geralmente eu divido por meses, tá. Mas a gente pensar esse panorama geral sempre para frente. Então, por mais que você tenha um projeto que já realize, por exemplo, há 5 anos, pode ser um festival, uma mostra, sempre que você for escrever no edital de cultura, ele vai ser, digamos, inédito, porque você ainda não realizou a próxima edição. Então, para isso que você deve desenvolver um projeto pensando sempre lá na frente. E que, inclusive, quando a gente recebe uma aprovação no edital, o recurso financeiro, ele nunca sai logo, né. Ele tem um processo ali que precisa de um trâmite, precisa de documentação para você acessar aquele recurso. Ou seja, vamos colocar aí que você vai, no mínimo, esperar 6 meses para poder realizar o seu projeto. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, porque também tem os projetos que são calendarizados. Então existem aqueles projetos que são feitos na época do junino, na época do Natal ou do Carnaval. Então existe aí uma lógica do cronograma que você precisa sempre estar avaliando dentro do seu projeto, sempre pensando: "Tá, então, o meu projeto cultural, ele precisa ser realizado no mês específico, eu preciso realizar ele no período do Dia das Crianças, em outubro, ou precisa ser nas férias, ou o meu projeto é livre também. Então, sempre nessa lógica, eu vou pensar o meu projeto com uma forma de projeção para algo que ainda vai vir. Nunca é algo tão imediato assim, que a gente vai escrever um projeto e daqui a um mês já vamos realizar, não. Então é importante em que todo o processo de escrita, no processo do seu orçamento, você visualize que vai ter um tempo ainda para você se chegar até aquele projeto. Com isso, eu trouxe aqui uma definição que eu acho que é bem bacana também para vocês entenderem aí, de uma forma bem geral, o que que a gente identifica enquanto um projeto cultural. É um conjunto de atividades com começo, meio e fim, realizadas por um grupo de pessoas com recursos financeiros que devem ser planejados com antecedência para produzir um produto, serviço ou um resultado no campo cultural. Ou seja, um projeto cultural, ele é um conjunto de atividade em que eu preciso começar, desenvolver, mas eu também preciso finalizar esse projeto. Até porque muitos editais, eles têm somente até 12 meses de execução, ou seja, você tem 1 ano para poder executar aquele projeto. Você não precisa passar 1 ano fazendo aquele projeto, você pode fazer ele em 3 meses, em 6 meses, 8 meses, vai depender da demanda de fato do seu projeto. Mas dentro do edital de cultura, você sempre vai ter que finalizar ele. Mesmo que seja um projeto de continuidade, então, o meu projeto, a ideia é que ele aconteça todos os anos, né, um festival, é uma mostra, mas para esse edital especificamente, que você vai utilizar desse recurso financeiro, você vai ter que definir ali para a Secretaria de Cultura, para a Secultifor, que tem uma finalização. Então, por mais que você continue o projeto, o interesse da secretaria é saber em que momento você vai finalizar esse projeto. Então, mesmo que você continue depois, isso aí já vai ser algo que você precisa desenvolver com você e a sua equipe. Mas, a princípio, dentro de um edital, você precisa ter essas etapas também, de começo, a operacionalização, né, que é a execução do projeto, e a finalização, que inclusive são pontos importantíssimos dentro de um projeto, tá? Que é o que a gente chama, por exemplo, de pré-produção, produção e a pós-produção. Que a pré vai pegar toda essa parte, anterior ao seu projeto, então é toda a parte de preparação, de conceituação, de cronograma, de reuniões que você vai ter com a sua equipe. A produção vai ser toda a parte de execução do projeto, então, o período em que ele vai realmente acontecer, começando ali a divulgação, o período do evento, o período que vai acontecer o projeto em si. E nós temos a etapa de pós-produção, que é tudo aquilo que está depois que você executou. Ou seja, a produção dos relatórios que você precisa fazer de prestação de contas, os últimos pagamentos, as reuniões de pós-produção também, que eu acho que é um ponto bem legal, porque às vezes a gente realiza um projeto e não tem reunião de pós para saber se deu certo ou se deu errado, quais pontos que foram interessantes, quais pontos a melhorar.
Então essa parte de pós-produção, ela é muito importante também para os nossos projetos, que é o momento onde a gente consegue ali juntar toda a nossa equipe e dizer: "É, isso aqui funcionou muito bem. É, isso aqui ficou um pouco a desejar, mas lá na frente a gente pode melhorar de novo". Então essas etapas, elas também vão ser muito importantes na hora de você elaborar, porque você vai saber direitinho ali o período que você vai executar aquele projeto. E assim, façam isso pensando na necessidade do projeto de vocês. Como geralmente os editais são 12 meses de execução, você não precisa ter uma pressa, por exemplo, para executar, ou você não precisa estender demais. Entenda a necessidade que você precisa, tá bom? Em relação àquilo. Então, a quantidade de meses vai depender muito da demanda do seu projeto. Quando eu menciono a questão de ser realizado por um grupo de pessoas, é porque o projeto ninguém faz nada só. Isso é uma grande verdade. E um recurso desse da prefeitura, um recurso a nível público, ele também não vai ser concentrado em uma única pessoa. Até porque eu nunca vi, sendo bem sincera, bem honesta, um projeto em que só uma pessoa ela faça tudo. Tem projetos que acabam concentrando muito em uma pessoa, mas os serviços nem sempre e quase nunca vão ser para uma única pessoa. Imagina aí, você que vai elaborar um projeto seu, em que você tem que fazer cartaz de divulgação, tem que articular público, tem que fazer prestação de contas, tem que fazer pagamento, vai ter que estar fazendo produção no dia, ou seja, você nunca vai conseguir fazer só, porque você vai precisar de uma equipe. E a ideia de desenvolver esse projeto é que você realmente tenha uma equipe ali com você, lhe ajudando e contribuindo no seu projeto de cultura. E a parte da equipe, ela é um ponto também muito importante. Quem são as pessoas que estão fazendo parte da sua equipe e que estão ali apoiando, fazendo acontecer e comprando também a sua ideia? Isso é um ponto importante, que são as pessoas que vão estar ali apoiando de fato e contribuindo para fazer com que o seu projeto aconteça da melhor forma possível. E o projeto, ele também é feito com os recursos que devem ser planejados com antecedência. Ou seja, para isso a gente tem o nosso plano de trabalho, que é o nosso orçamento. Que um avaliador, ele vai observar, né, ele vai avaliar, por exemplo, no seu projeto, se você fez uma planilha, um orçamento que seja coerente com o seu projeto. Então, se o meu projeto é R$ 20.000, eu tenho que fazer um orçamento de R$ 20.000. Não é R$ 19.900 e nem R$ 20.100. Tem que ser fechadinho nos R$ 20.000. Para isso, você precisa fazer um estudo de campo, um estudo de mercado, conversar com seus colaboradores, com as pessoas que vão trabalhar com você, para pesar ali direitinho quais são todos esses custos que vão ter. Então, para isso, você precisa verificar no edital qual o valor exato que aquele edital pede. Então, vão ter editais ali de 10.000, 20.000, R$ 100.000, vai depender do que você for escrever, tá? Então, essa parte do orçamento, ela é muito importante. E toda essa parte de planejamento com antecedência, ela é para produzir um produto, serviço ou resultado no campo cultural, ou seja, você vai ter que apresentar algo no final. E aqui eu não estou mencionando que você vai ter que apresentar algo totalmente novo, ou você vai ter que fazer uma obra de arte nova, ou um espetáculo novo. Não. Lembra que eu falei sobre a questão de ter uma finalização no projeto? Pois é, para a Secretaria de Cultura é importante que você finalize o seu projeto com algum resultado. Então, por exemplo, eu já fiz projetos que foram focados em pesquisa, em que eu tive uma residência com o meu grupo, que foi uma residência interna, e que gerou ali um vídeo que a gente publicou, mas que na verdade o nosso objeto, o nosso objetivo mesmo era promover uma residência com o grupo. Não era uma relação com o público ou ser aberta ao público. A nossa ideia é que ficasse entre a gente. Porém, nós fizemos um resultado, que foi um vídeo, que era uma forma de compartilhar aquele processo, tanto com a secretaria, como também para as pessoas que pudessem ver que nós usufruímos ali também daquele financiamento, né, daquele fomento de cultura, mas que o projeto aconteceu entre nós do grupo. Então é importante você mensurar aí essa finalização também, que você vai ter que, tanto gerar um produto, que aí pode ser, por exemplo, uma um podcast ou um filme,
ou pode ser uma formação, um seminário, que é a geração de um produto, ou você pode também fazer um serviço, uma formação também pode se configurar como serviço. Você vai dar aula, por exemplo, e o resultado nesse campo da cultura, como mencionei para vocês, que vai ter que sempre vai gerar alguma coisa, seja para apresentar ali para o público externo ou não, mas vai se gerar um resultado no campo da cultura. E tudo isso tem que estar alinhado dentro do seu relatório da prestação de contas. Eu trouxe um exemplo aqui também para vocês, que é o do Fluindo Libras, que é uma produtora lá de Curitiba, que faz esses projetos, né, uma produtora cultural bilíngue, e que eles têm esse processo de tradução também do audiovisual em libras, os projetos. Eu acho que é uma ótima forma aí de vocês pesquisarem também, tanto eles como outros também, porque o processo de estudos e pesquisa, ele influencia muito no nosso processo de escrita. Então, às vezes, quando a gente está ali desenvolvendo, né, tem muito ideias, 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 como é que eu formalizo isso, como é que eu concretizo isso num projeto, às vezes dá uma trava, você travou, assim, você não consegue mais, teve um bloqueio criativo, eu não consigo mais, como é que eu faço? Então, esse processo de estudar, de conhecer outros artistas, pessoas da comunidade surda, por exemplo, que já estão atuantes, pode ser uma ótima oportunidade para vocês trocarem uma ideia. Bom, eu particularmente, Juliana, gosto muito de fazer contatos e eu estou sempre, conversando e dialogando com outros artistas e agentes culturais também, né, não só artistas, mas pessoas que promovem cultura. Então, por exemplo, o Fluindo Libras é uma possibilidade de vocês conhecerem, é mais um projeto de tantos, que inclusive no Ceará nós temos bastante, e de estarmos nos lugares também nos apresentando, conhecendo, nos oferecendo para estar trabalhando, participando de projetos. Isso pode ser uma ótima oportunidade para você estar alimentando, inclusive, o seu próprio portfólio, o seu currículo. Que para você escrever um projeto e submeter no edital, você também precisa de um portfólio, um currículo coerente com a área, tá? Então eu sei que nem todo mundo consegue ali trabalhar exclusivamente com as artes, com a cultura. Isso é algo muito comum. Você tem outras áreas de atuação na sua vida, e tá tudo bem também. Só que caso você for escrever no edital de cultura, você vai ter que comprovar que você é da área da cultura. E geralmente os editais, eles pedem ali um prazo de 2 anos para cá. Um prazo no sentido de que eles falam, né: "Ah, você precisa comprovar ali 2 anos de atuação no mínimo aqui no Ceará". Então tem esse ponto importante. Sempre que você for fazer um trabalho na área da cultura, pegue algum material, seja um cartaz de Instagram, ou uma declaração, um certificado ou foto para comprovar que você fez aquela atividade. Lá na frente você vai agradecer você mesmo por fazer isso, na hora que você for atualizar um currículo ou um portfólio, porque esse de fato é um ponto muito importante na hora da gente fazer a elaboração. Então eu trouxe aqui, né, um exemplo para vocês do Fluindo Libras, que é uma possibilidade, mas agora eu vou entrar também nessa outra pauta, que é a parte, da gente esmiuçar um pouco a elaboração. Então, eu falei sobre o que é um projeto cultural, mas aí, agora a gente precisa elaborar, né. Precisamos sair do campo das ideias, que estava tudo aqui na minha cabeça, e começar a impor em prática a minha ideia. Aí tem um ponto também muito importante, tá. Ideia, ela é diferente de um projeto. Às vezes eu vou conversar, assim, com uma pessoa e outra e diz: "Nossa, Juliana, eu tô cheia de projetos e tal", mas aí na verdade a pessoa tá cheia de ideias, são sonhos, são desejos que estão todos na cabeça dela e que todo mundo tem, né, que bom que a gente tem, que tá todo dia a gente tá alimentado de ideias, né. Mas para eu escrever um projeto, eu preciso concretizar e formalizar aquela minha ideia. É aí que eu começo a desenvolver um projeto. Então, imagina aí como seria maravilhoso a gente escrever no edital de cultura só os nossos sonhos, só os nossos desejos e pronto, e acabou, né. Mas não é assim. Mas a gente pode pensar de uma forma mais tranquila também de como transformar essas vontades, esses desejos, num projeto. Então eu trouxe aqui um esquema resumido para vocês começarem a escrever aí. Lembra que nossa aula é prática também, certo? Então vocês podem começar a pensar, começar a desenvolver como é que vocês estão pensando aí a ideia. Então, para começar, é importante 3 pontos, né? O que é essa ideia? Por que dessa ideia? E para quem é essa ideia?
Então são 3 pontos aí para a gente começar a sair desse campo só dos desejos, dos sonhos e começar a concretizar essa ideia. Então a parte desse "o que é de fato você definir o que é que você quer, de forma muito objetiva. Essa parte que a gente chama também da apresentação desse projeto. E por quê dessa ideia? Por que que eu quero realizar isso e transformar no projeto? Qual é a relevância social, qual é a relevância, para as pessoas, para a cidade de Fortaleza, eu realizar esse meu projeto? E para quem vai ser também essa minha ideia, esse meu projeto? Eu estou aqui falando das ideias, porque eu estou indo na ordem cronológica, certo? Então vocês já ainda estão desenvolvendo o projeto, a gente está no campo das ideias ainda. Então para quem vocês querem destinar essa ideia de vocês, né? Então é importante entender que nós sempre vamos ter um público-alvo. "Ah, mas o meu projeto é para todo mundo". Olha, o seu projeto nunca vai ser para todo mundo. Por mais que ele seja um projeto que é classificação livre, a família toda pode participar, tudo bem, mas sempre vai ter um recorte ali de divulgação, por exemplo. Se eu for fazer um trabalho para a infância, para as crianças, quando eu vou divulgar esse projeto? Eu vou divulgar para as crianças ou para a família que vai, eh, fazer com que as crianças usufruam desse projeto, né. Eu preciso pedir, por exemplo, autorização da família. Então, a minha divulgação, ela vai ser destinada à família, que vai entender que aquele projeto é interessante para levar ali a criança para participar. Ou se meu projeto for para pessoas idosas, ou para pessoas com deficiência, é eu entender também, por exemplo, as ações de acessibilidade, né, qual o local que eu estou fazendo. Se minha formação, de alguma forma, vai usufruir ali, né, pessoas com mobilidade reduzida, eu preciso entender o lugar que eu vou fazer isso. Não adianta ter pessoas idosas e eu não ter uma acessibilidade, um espaço ali que faça com que elas usufruam de forma, com autonomia, né. Então essa é a ideia da acessibilidade, né, que as pessoas possam ter a sua autonomia para poder ir e vir para participar daquele projeto. Então esses 3 pontos, eles são bem importantes para a gente começar a pensar aí, a desenvoltura da nossa ideia. A produção, quem fará parte do meu projeto e quais são as funções? Eu falei da equipe para vocês agora há pouco, né, que são as pessoas que compram a sua ideia, então essa parte do projeto e das funções, ela é super importante também. Quem são essas pessoas que vão fazer parte do meu projeto? São pessoas que têm mais experiência ou não? Eu gosto de pensar, por exemplo, que sempre que for um projeto, assim, a primeira vez, que você está com muitas dúvidas, contrate pessoas com mais experiência para fazer, por exemplo, uma produção executiva, uma prestação de contas, ou uma pessoa da área do audiovisual que já desenvolva ali a parte do vídeo, ou pessoas que trabalhem com o marketing, com a divulgação das redes sociais. É importante que você, a princípio, possa receber o apoio de pessoas com experiência, com o máximo de experiência na sua equipe. Com o tempo, se você participa de coletivos e tal, você vai estudando, vai desenvolvendo junto com a sua equipe, até chegar a um ponto em que você pode tornar mais flexível também. Mas a princípio eu sempre indico, assim, chame pessoas com experiência para fazer parte do seu projeto. E quais são as funções? Eu falei para vocês, né, não dá para fazer projeto sozinha, né, não, de jeito nenhum, a gente não consegue. Então quais são as funções que vão fazer parte do meu projeto? Isso tem que estar muito bem alinhado, que a gente chama da ficha técnica, junto com o nosso orçamento. Então se eu coloco na ficha técnica que eu vou ter uma produção, que tem professores, assistentes, design gráfico para fazer cartaz, assessoria de imprensa, eu preciso relacionar isso ao meu orçamento. Então eu preciso também colocar todos os custos que estão interligados a essas pessoas que estão participando do projeto. Então lembra de sempre todas as informações estarem muito coerentes. Local e espaço. Onde irei realizar o meu projeto? É na rua, em uma praça, é dentro de um teatro? Aí eu acabei de falar também em relação à acessibilidade, né. É importante vocês entenderem o espaço em que vocês vão fazer esse projeto a partir do público-alvo de vocês. Se eu vou promover um trabalho, um projeto que é com crianças, eu preciso ter um mínimo de cuidado ali em saber, que espaço é esse, né, ele está seguro para crianças?
tem objetos ali, tem uma certa altura, tem uma como é esse espaço? Será que a criança ela vai conseguir fazer a atividade tranquilamente? Eh, Se eu for fazer uma formação num espaço que é no centro da cidade, mas é voltado para pessoas da periferia, pessoas que estão ali, que não moram no centro mesmo de Fortaleza, por exemplo. Então eu preciso entender que essas pessoas têm um deslocamento, então elas precisam de um transporte, possivelmente uma alimentação, porque vai passar um tempo maior ali fora, mais longe do bairro. Isso é uma forma de entender que, talvez no orçamento eu precise colocar um custeio ali de transporte para a pessoa. Mas se é voltado para pessoas da periferia, então é melhor eu fazer num espaço que seja mais próximo delas. Então, todas essas lógicas, elas devem ser alinhadas dentro do meu projeto, tá? Lembra sempre de manter uma coisa juntando com a outra, tá? Não vai, na apresentação fazer de um jeito, na justificativa de outro. A gente vai entender um pouco essas diferenciações também daqui a pouco. A parte de comunicação, né? De que forma eu vou divulgar o meu projeto? Nas redes sociais, nos jornais, nas TVs, nos sites. Aqui é um ponto também muito importante. A comunicação tem sido uma pauta super relevante hoje em dia por conta muito da internet, né, das redes sociais. Mas nem sempre o meu projeto ele vai atingir as pessoas que estão nas redes sociais. Eu gosto de dar alguns exemplos, né, que são importantes, como por exemplo, se o seu projeto é voltado para pessoas idosas, eu vou entender que nem todas as pessoas 60 mais estarão nas redes sociais. Eu posso encontrar elas em instituições ou em coletivos, em projetos sociais, no WhatsApp, que inclusive é uma plataforma que todo mundo usa e, a depender do seu público, o WhatsApp vai atingir mais do que o Instagram. Ou se eu vou fazer para criança, numa escola. Será que adianta eu fazer reportagem na TV ou em site, assessoria de imprensa para divulgar a minha formação na escola? Será que não é melhor eu promover ali, uma divulgação que seja uma lista de transmissão no WhatsApp ou no próprio Instagram do grupo ou da escola? Compartilhar isso com pessoas, ir na própria escola, fazer divulgação presencial, que também é uma ótima saída, você leva o cartaz e divulga. Então, essa parte da comunicação, ela é um fato muito importante. E tem também, por exemplo, os carros de som, que funcionam muito bem em alguns bairros ainda. Temos os cartazes, que você pode colocar em mercearias, em bares. Se for, por exemplo, esses bairros também, menores, ou bairros de periferia, tem as rádios comunitárias, tem jornais comunitários, que você pode estar divulgando. Então, assim, pensa bem que meios de divulgação você vai fazer, porque isso diz muito sobre o termômetro do público que você vai conseguir atingir. Aí depois você faz um projeto, ele está esvaziado de público e você fica: "Caramba, mas o que foi que aconteceu? Eu divulguei tão bem, mas será que a sua divulgação estava chegando nessas pessoas?". Esse é um ponto também importante aí para você elaborar. E a parte financeira, né, que é um ponto importantíssimo. Quanto custa o meu projeto? E qual será a minha fonte de financiamento? O custo do projeto, a gente vai falar daqui a pouco direitinho sobre isso, mas é importante você sempre ser muito honesta ou honesto com o seu projeto. Então você que esteja muito interessado ali, tá desenvolvendo esse projeto, é importante que você faça também uma pesquisa de campo e de preço. Sempre pegando todos esses custos que você vai ter, alinhados com o edital de cultura. Eu falei, por exemplo, de um edital que for R$ 20.000. Você precisa entender se o seu projeto ele está cabendo nos R$ 20.000 ou se ele precisa de mais. Porque não adianta você escrever também um edital com 20.000 e o seu projeto ele é muito grande, 20.000 não vai ser o suficiente. Então não adianta você querer se inscrever e pagar mal todo mundo, precarizar o trabalho de todo mundo, porque a própria avaliação vai olhar e dizer: "Nossa, esses valores são muito baixos de mercado". E eu já vi isso acontecer, tá? De um projeto não ser aprovado, porque o avaliador identificou que o projeto, que aquele orçamento, aquela rubrica no orçamento estava muito baixa, ou estava muito acima do mercado. Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder conversar. E aqui eu trago a questão do ciclo de vida de um projeto cultural. Eu trouxe esse esquema que é o foco na apostila muito interessante do Sebrae, que se chama Projetos Culturais, como elaborar, executar e prestar contas. Ele é uma apostila de 2014 que, apesar aí
mais de 10 anos já, mas é uma apostila muito interessante de estudos. Vocês colocam no site, no Google mesmo, que ele já aparece, colocar esse nomezinho que está aí nos créditos da imagem. E eu trouxe aqui alguns trechos dessa apostila também para a gente poder desenvolver, né, os elementos do projeto. Mas esse esquema eu acho ele muito legal, que é a parte de elaboração, que eu falei para vocês, que é focado na pré-produção, na execução, que é a parte de operacionalização, então é quando eu vou realmente executar o meu projeto. A prestação de contas, que é uma fase muito importante, mas que ela não vem só no final, tá? A partir do momento que você faz a primeira reunião do seu projeto, você já tem que registrar, fotografar, para poder colocar lá na frente no seu relatório. E a partir do primeiro pagamento que você faz no seu orçamento, isso já conta como prestação de contas. Então, ela não começa só no final, tá? Ela vai desde o iniciozinho do projeto, para que lá na frente você consiga fazer os relatórios da melhor forma. E o encerramento é a fase em que os relatórios são elaborados. Então é a fase final. Lembra que eu falei da pós-produção? Então é a fase de reunião de pós, saber o que deu certo, o que deu errado. É a parte de elaboração desses relatórios, de constar ali todas as atividades e metas que você cumpriu dentro do seu projeto. Então, para esse momento, a gente encerra com a parte do ciclo de vida de um projeto cultural. Importante que existem todas essas etapas também. E no próximo vídeo a gente já vai comentar sobre o objetivo geral.